Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco vai jogar amanhã aí de volta na Série B, né, enfrentando o Brasil de Pelotas. Vamos falar muito dessa partida, os desfalques que vai ter no time do Vasco também, aí as mudanças feitas pelo Marcelo Cabo, e um jogador tá com moral demais e pode continuar no time titular, hein? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Muito obrigado a todos que estão sempre assistindo nossos vídeos aqui. Se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreve, dá essa força aí pra gente chegar a 150 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã o Brasil de Pelotas aí pela Série B, o jogo às 7 horas da noite, e terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco tenta vencer a primeira aí na Série B, somente conseguiu um pontinho de 6 pontos disputados, perdeu para o Operário no primeiro jogo em São Januário e empatou com a Ponte Preta fora de casa. Aquele resultado da Ponte Preta ficou com um gosto muito amargo, porque o Vasco tinha acabado de fazer o gol, a Ponte foi logo em sequência, alguns segundos depois já empatou a partida e o Vasco não conseguiu ter forças para fazer outro gol e sair vitorioso. E sem falar no desastre que foi a primeira partida contra o Operário em São Januário. Agora vai enfrentar um adversário que, em tese, na minha opinião, é um dos adversários que vão lutar para não ser rebaixado na Série B. Jogo fora de casa, o Vasco já viajou para Porto Alegre. A delegação do Vasco já está em Porto Alegre para enfrentar o Brasil de Pelotas. Com certeza o Vasco tem que fazer valer esse favoritismo e vencer. Vale lembrar que o Brasil de Pelotas tem o meia Lucas Santos, né, que era jogador do Vasco, está emprestado ao Clube Gaúcho e não poderá entrar dentro de campo por força de contrato, né? O jogador foi emprestado e não pode enfrentar o Vasco, seu clube aí que detém os seus direitos, e ele ficará de fora do jogo de amanhã, não tendo essa tal de lei do ex contra o Vasco, né? Mas o Vasco precisa ir jogar bem, e para esse jogo a gente vai ter alguns desfalques. Ainda não teremos a volta do zagueiro Leandro Castão. O time titular do Vasco tá fazendo uma falta danada, porque essa zaga aí é uma mãe, meu amigo. É uma mãe, é pai, é tia, é uma família inteira essa zaga aí do Vasco. Entrega tudo pra todo mundo, Papai Noel que sai entregando presente pra todo mundo. E, infelizmente, o Vasco toma gol todo jogo e precisa dar a volta o mais rápido possível do Xerifão ali na zaga do lado esquerdo. A gente espera também que o Marcelo Cabo dê mais oportunidades, talvez para um outro zagueiro da base, porque o Hernando não dá. Coloca o Miranda, o Ulisses, não sei quem, cara. Busca outro zagueiro na base se não estiver satisfeito com esses jogadores. Parece que o Vasco não vai contratar ninguém, a gente está esperando aí trazer mais reforços. Parece que a diretoria e também o Marcelo Cabo está satisfeito com o que tem aí, mas é difícil, né, cara, a gente engolir o Vasco tomar gol todo jogo e ver essas presepadas aí dentro de campo, essas palhaçadas aí de entregada de jogador, zaga tomando gol em jogada aérea todo jogo, é um absurdo, né? E sem falar em lances bizarros que a gente vê dentro de campo, igual aquele dia lá no jogo contra o Boa Vista, que o Hernando foi tirar a bola, chutou no próprio rosto, cara. Aquilo ali foi um absurdo, por aí você vê a técnica que é com os jogadores que estão vestindo a nossa camisa, e o Vasco precisa urgente contratar um zagueiro. Mas vamos aguardar aí, né? Quem sabe a diretoria do Vasco esteja trabalhando aí embaixo dos panos para tentar trazer um zagueiro e surpreender a todos. Vamos esperar, né? Também para o jogo de amanhã a gente não terá o lateral esquerdo Zeca, que vinha se queixando de dores aí musculares. O jogador foi poupado, já era planejado que o jogador seria poupado para essa partida contra o Brasil de Pelotas, e possivelmente teremos aí o Riquelme jogando de lateral esquerdo, a menos que o Marcelo Cabo invente o Michel novamente de lateral, porque não dá, né? Nem na dele ele conseguiu jogar bem no jogo contra o Boa Vista, ali jogando de volante, tá bem pesado, desentrosado totalmente, sem ritmo de jogo. Acho que ainda vai demorar um tempinho até que esse jogador entre mais em forma, consiga ter mais um ritmo de jogo, consiga ali conhecer melhor os companheiros, para aí sim ter um entrosamento melhor com o time. E infelizmente essa é a nossa situação, né? O Vasco trouxe muitos jogadores que estavam parados em outros times e precisam de tempo para se recuperar, né? Como é o caso do Michel e também do próprio Rômulo, que já vinha jogando um pouco mais do que o volante vindo do Grêmio. O Vasco também terá aí a volta do MT de volta aí, a delegação viajou com o time do Vasco, está pronto aí para voltar a atuar com a nossa camisa. O jogador, o novo contrato do jogador aí, que o Vasco renovou com ele, já está publicado no BID, ele está apto a entrar dentro de campo e, se Deus quiser, quem sabe ajudar bastante o Vasco. Jogou muito bem, né, de lateral esquerda, improvisado no Campeonato Carioca nas rodadas iniciais, só que eu quero ver ele na posição, né, ali de camisa 10, mais amador, como ele vinha jogando na base, que o jogador tem muita qualidade, a gente espera muito desse jogador e que ele ajude bastante o Vasco aí nessa temporada. E tomara aí que o Marcelo Cabo dê sequência ao jogador. Jogador aí que já vem chamando a atenção e parece que vai ficar, tomou a vaga de titular realmente do time do Vasco, que
que é o atacante Léo Jabá, né? Barrou o Morato no último jogo, colocou o Morato no banco e entrou com o Léo Jabá, que deu assistência pro gol do Germancano, né? Um dos jogadores mais esforçados que a gente tem. Não é um craque, não é um jogador unânime no Vasco, mas é um jogador esforçado. Eu reconheço a força que ele tem de tentar ajudar o Vasco ali. Não tem uma técnica apurada, mas com certeza ele está um pouquinho acima da média dos outros jogadores que nós temos hoje no elenco e com certeza tem tudo para evoluir mais e ajudar o Vasco e possivelmente será titular absoluto nesse time aí nas próximas rodadas. Caso ele jogue bem também contra o Brasil de Pelotas, ele pode se estabelecer mais ainda no time titular do Vasco e deixando o Morato, que não vinha jogando absolutamente nada, no banco de reservas, né? E o provável time do Vasco para o jogo de amanhã deverá ser Vanderlei, Léo Matos, Hernando ainda mantido, possivelmente, né? Ricardo Graça, Riquelme na esquerda. No meio campo aí a dúvida, né? Se ele vai fazer alteração de novo no meio campo, se vai voltar a jogar com o Andrei, se vai voltar aí com o Romulo, porque o Michel jogou muito mal no último jogo contra o Boa Vista. A gente ainda tem essa dúvida. Quem será os volantes do Vasco para o jogo de amanhã? A princípio pode ser que seja mantido o Michel e também o Matias Galarza. No meu campo aí, Marquinhos Gabriel ou Sarrafiore. No ataque, Léo Jabá, Gabriel Peck e também o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã às 7 horas da noite contra o Brasil de Pelotas. O Vasco hoje está na 19ª colocação, precisa vencer para se aproximar mais ainda do G4 e se distanciar da zona do rebaixamento, porque o Vasco não pode sequer sonhar em permanecer na Série B, imagine cair para a Série C. Tomara que isso não aconteça, que nesse time engrene de vez, porque está bem complicado. Todos os jogos a gente vem sofrendo com o Vasco, a gente não vê a evolução do time, pelo contrário, o time está involuindo, né? Está jogando mal demais, está péssimo desde os jogos lá do Campeonato Carioca, que o Vasco vem diminuindo a sua maneira de jogar, vem abaixando aí o ritmo de jogo, não consegue se impor frente aos adversários mais fracos. O Vasco jogou um confronto com um time de Série D, o Vasco só conseguiu vencer o primeiro jogo. Segundo jogo, o Vasco tomou uma pressão danada do Boa Vista, flertou e muito com a eliminação. Se não fosse o Germancano, o Vasco hoje estaria eliminado, porque o juiz roubou o Vasco e o Vasco estaria hoje fora da Copa do Brasil se não fosse o argentino Salvador aí do time. Amanhã a gente quer ver uma nova postura, a gente quer ver o Vasco se impondo como favorito frente ao Brasil de Pelotas, porque tem que vencer de qualquer jeito, não importa se é fora de casa, o importante é que é a camisa, é o time do Vasco que está disputando a Série B e tem a obrigação de voltar para a primeira. Deixe aí nos comentários o que você acha da partida de amanhã, se você acha certo essa escalação aí, essa possível escalação do Vasco para o jogo de amanhã, se você faria alguma outra alteração no time. O Vasco aí com muitos problemas na zaga, se você escolheria uma outra dupla de zaga para o jogo de amanhã. E também comenta embaixo qual o seu palpite para esse jogo aí, Brasil de Pelotas e Vasco, jogo fora de casa, amanhã às 7 horas da noite. É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos vocês, tamo junto, saudações vascaínas a todos, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Muito obrigado, saudações vascaínas a todos e ótimo final de semana aí a todos vocês.